Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui outra vez, canal Rascunho DBD. Nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição de número 9, lição da classe dos nossos jovens, aliás, lição dos adultos, no caso. Nesse quarto trimestre de 2023, estamos falando sobre missiologia. É uma revista interessante e vem trazendo um bojo de informações e até mesmo incentivo para a obra missionária. Diga-se de passagem, é um assunto que na Igreja Assembleia de Deus é muito falado, onde eu congrego já desde que aceitei a Cristo como meu Salvador. Então, nós podemos observar que é comum se ouvir falar de missão, mas no nosso caso não é só falar. Nós somos bastante empenhados, graças a Deus, sobre a questão da nossa obrigação de fazer missões, de pregar o Evangelho, de anunciar, de fazer evangelismo, todo esse contexto, todo esse bojo de propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então a Assembleia de Deus já é familiarizada com isso, graças a Deus, com essas ordens de Jesus, glória a Deus, e já temos uma familiaridade sobre essa demanda, tá certo? Mas nós temos nessa lição um título muito interessante, que é A Igreja e o Sustento Missionário. Quem sustenta o missionário? De onde provém o sustento? De agências missionárias ou da igreja local? Ou das sedes ou coisa assim, certo? E assim sucessivamente. O texto em apreço está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo número 10 a 20, que Paulo faz umas observações interessantes nesse texto, E nós vamos trabalhar essa questão desse texto aqui. Quando Paulo fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Então Paulo está fazendo tipo uma denúncia aqui, nessa abordagem ele faz aqui uma observação interessante, porque também uma vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que me aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância e cheio estou, depois que recebi de Epafrodito e da vossa parte me foi enviado, como cheiros de suavidade, o sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre a todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus é Pai, e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então o texto ele fala da contribuição que recebeu dos irmãos de Filipos, E quando vamos observar isso, quando ele diz assim, portanto que temos uma esperança tão gloriosa,
né? Portanto, meus amados irmãos, ou então irmãos meus, ou meus amados, é a quem anseio ver, né? Então Paulo expressa uma satisfação em ver aqueles irmãos. É repetido no versículo, nós vamos ver que amados, ele repete o texto, ele vai repetir, aplicando um grande amor por eles, ser um motivo para que obedecesse. Quando ele faz o versículo 10, no versículo 10 ele trabalha a proposta, dizendo: alegro-me muito no Senhor, que finalmente voltaste a vos lembrar de mim. Aliás, estáis lembrando, porém não tínhamos oportunidade. A renovada demonstração de respeito, do respeito deles no alívio enviado por Epafrodito. Então tem que ter sempre alguém com atitude, com ação, não é? Tem sempre alguém atento para essas questões, né? Então ele prossegue dizendo: despertou uma santa alegria no apóstolo. Ele era em sua boa vontade como uma árvore produzindo novos ramos, né? Além de ajudarem antes, e de fato nunca deixaram de cuidar dele, mas durante muito tempo não tiveram oportunidade de fazer isto, né? E Paulo menciona isso. No versículo 11, ele diz: não digo isto por causa de algumas necessidades, mas já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu aprendi aqui, o eu é enfático, ele deixa para os outros que quisessem ficar descontente. Eu, da minha parte, aprendi pelo ensinamento do Espírito Santo, que pelo procedimento e da procedência de vós. E nós vamos ver esse texto confirmando em Hebreus capítulo 5, no seu verso 8, né? E ele diz: contentar-me, ou seja, no grego que literalmente expressa independente dos outros, ou seja, independentemente dos outros, tendo suficiência em si mesmo. Então, ele aprendi a me contentar-me com o que tenho, né? Quando ele aborda no versículo 11, não digo isto, no versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Então, contentar-me aqui no grego quer dizer independente dos outros, né? Tendo uma suficiência em si mesmo. O cristianismo levou o termo acima, o termo contentar-me de forma ativa, autossuficiência, do estoicismo, por exemplo, pagão, para contentamento do cristão, cuja suficiência não está em si mesmo, mas em Deus, né? Isso nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, 1 Timóteo capítulo 6, verso 68, e Hebreus capítulo 13, verso 5, Jeremias capítulo 2, versículo 36, ainda Jeremias 45, versículo 5, né? Então Paulo ele trabalha em cima dessa proposta de que ele conseguia se manter, conseguia se cuidar, e ele diz assim no versículo 12: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Estar abatido aqui é passar necessidade, tem Bíblia que fala assim: eu sei ter abundância em todas as maneiras e todas as coisas estou instruído, tanto a estar farto como ter fome, tanto a ter abundância como sofrer necessidade. Isso aqui é um choque para muitos hoje, que faz do Evangelho um meio de ganhar a vida, um meio de enriquecimento, um meio de obter as coisas, tirar vantagem. Paulo ele é enfático aqui: eu sei passar necessidade, ou em outras Bíblias, eu sei estar abatido, e também sei ter abundância. Então ele tinha tempo que tinha tempo que não, é isso? E ele sabia lidar com as duas situações, né? Sei passar necessidade. Algumas versões diz sei estar abatido, né? Mas a tradução que se encaixa melhor é essa questão aqui: sei passar necessidade, né? Todas as outras coisas estou instruído, ou seja, então aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Essa versão ela é bem clara lá na Bíblia NVT, tá? E assim sucessivamente. Ele vai dizer, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
essa questão de poder todas as coisas, mais expressamente, tenho força para todas as coisas, né? Seja para fazer ou para suportar. Todas as coisas, é claro, não todas as coisas, né? Todas as coisas aqui são, não é todas as coisas, ou seja, absolutamente ele não é onipotente. São todas as coisas que está patente, faz parte das aflições ou das emoções humanas, né? Seja ela positiva ou negativa, né? Os quais eles têm que fazer conforme aí a vontade de Deus e trazer para ele, não um campo limitado, né, de possibilidade, mas uma linha reta para que possa atravessar o caminho real do dever de sofrimento. Então o escolhido não pode por ele mesmo, mas pode estar estando no Senhor, o Senhor supera, o Senhor ajuda a superar todas essas dificuldades. Então a referência, portanto, é limitada à prática, mas dentro dessa referência, observe, não, ou seja, algumas, né, ou todas as coisas, ele pode encontrar paz e força. Isso vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e também em Efésios, capítulo 2, verso de número 12. E quando ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, exatamente naquele que me capacita, o verbo ocorre em lugar do ativo. Então, o verbo tem o ativo e tem o verbo passivo aí, não é? No médio, por exemplo, nós vamos ver o passivo. Então, observe a frase, naquele é uma união vital entre com a sua cabeça ou com o seu ombro, ou seja, assim capaz de todas as coisas e nenhuma outra, né? Mas esse caminho está aberto. A fé é submissa de todo verdadeiro cristão, não apenas do apóstolo e mártir que viveu nos dias passados, né? A palavra Cristo aparece aí em algumas traduções, mas não está no texto original, mas é manifestado aí a anotação desse contexto, ok? E ele diz, todavia me fizeste bem compartilhardes a minha aflição. Esse compartilhamento, ou seja, em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando, não é? Também na tradução NVT é bem claro isso aí, não é? E também no vós Filipenses sabeis, versículo 15, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo a dar e no receber, a não ser vós somente, né? Então, no início da sua carreira, pregação da sua primeira viagem, pregação missionária, ele foi em Filipos, né? Então, quando partiu da Macedônia, os filipenses seguiram generosamente Paulo quando ele saiu da Macedônia e foi para Coríntios, e nós vamos ver que em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9, vai corroborar com isso, que ele diz, quando parti da Macedônia, os filipenses seguiram ele generosamente, ou seja, abençoaram a vida dele e seguiram e continuaram abençoando, né? E concorda com essa passagem que eu acabei de citar em 2 Coríntios 11, né? Todas as datas atribuídas de doação em ambas as epístolas correspondem, ou seja, no início do Evangelho, aqui e ali, na época da sua primeira viagem, né? Contudo, o primeiro suprimento não é o que ele recebeu em Coríntios, mas o enviado quando ele estava em Tessalônica, não é? E vamos ver isso em Filipenses, capítulo de número 4, verso 16, está na leitura, porque também em outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não é? Mas vós não deveis esperar pelos outros para fazer o bem, dizendo, eu farei quando os outros fizerem, né? Então devemos ir em frente, né? Embora que sozinho, mas devemos ir em frente, ok? Na lição, no tópico de número 1, a lição, diga-se de passagem, é dividida em 3 tópicos. Nós vamos observar aqui o tópico de número 1. Nós temos a igreja de Filipos e o sustento missionário. A igreja, Paulo e a igreja de Filipos. Então, no texto da leitura em classe, mostra que Paulo aceitou a oferta dos crentes de Filipos. Isso já trouxe essa abordagem, né? E foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o sustento.
para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário e vivia por fé. No trecho de Filipenses 4:10-20, que é o texto bíblico em classe, da leitura bíblica em classe, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez da vida. Quando estava no serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida bem mais abastada, né? bem mais cheia de coisas, de ter as coisas, né? Quando, porém, passou a seguir a Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. É isso que ele aponta aqui. Mas também não faltou. Os irmãos supriam as suas necessidades, né? O privilégio de participar do sustento missionário, né? À luz do exemplo de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários. Então, as suas famílias, por meio da Secretaria de Departamento de Missões, da igreja, e então os filipenses faziam isso com muita alegria, de maneira voluntária. Capítulo 4, verso de número 15, não é? Capítulo 4, verso 15, ele diz assim, ó: quando não sabeis vós que, ó Filipenses, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, só vocês me acompanharam nessas lutas, só vocês me ajudaram, só vocês mandaram uma oferta para o sustento do missionário, né? É isso que ele está dizendo. Então, a esfera do sustento missionário, o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam de ser financiadas, né? Economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, ela deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e as demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos, né? Uma tarefa de grande responsabilidade, no caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro. O trabalho do missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos lembrar que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as necessidades por causa desse investimento, né? Então, você entregando dinheiro para o missionário é um investimento que se faz na obra de Deus. No tópico de número 2, os princípios acerca do sustento missionário, né? O custo que sustento, por exemplo, financeiro, né? A igreja tem as suas responsabilidades e eu gostaria de fazer citação de algumas responsabilidades além dessa questão do financeiro, né? E a igreja deve sustentar, ter sensibilidade para ajudar. Então, a escolha primeiro, ele vai ter que escolher o campo e o alvo, né? A igreja vai ter que escolher isso, entendeu? A igreja escolhe o campo, depois escolhe as dos obreiros, né? E vamos identificar algumas coisas que a igreja precisa, né, lidar e fazer e não deixar baixar a guarda por qualquer outra coisa, já que você enviou, tem que sustentar, tem que dar o custeio, né? Primeiro, o missionário vai passar por algumas observações, tipo como o caráter, a característica do candidato missionário: ter firmeza no caráter, capacidade da adaptação, responsabilidade, sinceridade e humildade, compreensível em relação aos sentimentos dos outros, ponderação no falar, né? Ter adaptação digna e anseio pessoal, apresentação digna e anseio pessoal, que não pode ser sujo, ser imundo. O desleixo não pode existir na vida do missionário. Capacidade para bons relacionamentos e tolerância com a opinião dos outros. Capacidade de liderança, ser líder, saber guiar, dirigir, orientar, né? No sentido de não no sentido de monopólio, mas no sentido de moderação, né? Modéstia, simplicidade, neutralidade, respeito para com as opiniões alheias. Já ouvi quem disseste: o melhor líder é aquele que é o melhor liderado, né? Então, a igreja, esse missionário, esse candidato deve ser cortês, tem que ser equilibrado financeiramente. O obreiro deve viver de acordo com o salário que ganha,
não é? Não se aquele camarada que é gastão, não é? Suas despesas, ele ganha 1.000 e ele vai gastar 1.100. Então não serve para obra missionária, não serve para ser obreiro, porque ele não tem equilíbrio nas suas finanças, né? Aptidão para o ensino. Ele deve ser persistente, ter iniciativa, vida devocional ativa, né? Ausência de extremismo doutrinário. Tudo isso faz parte, e o obreiro enviado não pode ter esses problemas, né? Então, o preparo da igreja, por exemplo, com jejum, com oração, planejamento da igreja missionária. A igreja deve fazer também um planejamento financeiro anual, ou seja, quem pode dispor para manter a obra missionária, né? Aí tem o salário do missionário, que é a manutenção de um missionário de férias de um campo para o outro. A igreja elabora um estudo, né, acerca de quanto disporá para realizar a obra desejada. Ela deverá proporcionar ao missionário uma manutenção razoável e equilibrada, isto é, não excessiva, mas confortável, libertando aí o obreiro da ansiedade dos cuidados materiais. Entretanto, a igreja prosseguirá o seu cuidado, o seu estudo cuidadosamente, orientando de forma que a posição econômica do obreiro não constitui obstáculo ao trabalho que ele desenvolverá na cultura para a qual dirige o seu testemunho. Então ele precisa ter equilíbrio, sim, não é? E a igreja precisa fazer um planejamento, sim, para sustentá-lo. Para levantar o sustento, a igreja levará em conta a situação socioeconômica, cultural do campo que ele vai, no campo que foi designado. Então, baseados no início de número de grandes famílias missionárias, devemos lembrar que o missionário vai para um país estranho, não é? Longe de todo e de todos, por isso precisa de no mínimo necessário e para instalar-se, iniciar o seu trabalho, principalmente se for um trabalho pioneiro, né? Infelizmente, há igrejas que enviam missionário que só não passa por séries de privações, e devido aí à misericórdia divina, há ainda os que retornam, não é? Para não poder, porque não pode, aliás, continuar mantendo a sua família, não é? Nós podemos observar aqui o custo financeiro, não é? No segundo tópico, é disso que estamos falando, não é? Antes de lançar qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os custos, né? Deve observar os custos conforme mencionado aí por Jesus lá em Lucas 14:28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente também previamente estar estabelecido em contato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas concordadas com o missionário e sua família antes do envio deles, né? Tudo deve ser feito com muita clareza, correção, né? E nesse sentido a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com os exames criteriosos dos custos da obra que será desenvolvida. Então precisa ter um planejamento, né, para enviar um missionário, não é? O princípio básico do sustento missionário, com base em Filipenses 4, verso 10 a 20, que é o texto em apreço. Apresentamos alguns principais princípios básicos a respeito do sustento missionário, não é? O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários, né? Dentro dessa questão, podemos ver o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo suficiente, para que ele não venha padecer necessidade, né? Tem que ser organizado, ter coerência, né? O sustento deve ser bem coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários, né? O sustento de missões
é uma resposta voluntária aos fiéis, dos fiéis, em gratidão a Deus pela salvação. Então apoia a proclamação do Evangelho, por isso doam voluntariamente ofertas para o sustento de missionários enviados, né? Então o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanentemente, né? Um apoio fiel e permanente. O apóstolo elogiou os filipenses, né, pelo apoio fiel e permanente, ok? Então podemos observar que está ajustado o texto, né, para que possamos ter em mente essas obrigações, né, do apoio que a igreja precisa dar aos missionários enviados, ok? Para campos, né, de trabalho. Depois nós temos o tópico de número 3. Tópico de número 3 vai falar sobre investir na obra de Deus, né? A igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade, igreja missionária, né? Mas essa igreja missionária, generosa, né? Pois como vimos aí, ela envia oferta para o sustento do apóstolo Paulo, não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo de abundância dos dons, abundância dos dons espirituais e no conhecimento de todas as coisas, né? Tendo consciência de nosso dever, pessoalmente financiando a obra divina, né? E assim sucessivamente. Então, hoje não é só falar, você precisa sustentar, precisa dar o sustento do obreiro, do missionário, não é? E assim é a ordem de Deus para com a vida do missionário, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos continuar aqui dando uma observação, fazendo uma observação nos textos em apreço, né? No verso 16, pois até Tessalônica, ele diz assim: pois até Tessalônica por uma ou duas vezes me enviaste, que eu necessitava. Então ele fez uma observação sobre Tessalônica também, que enviou, que abençoou por uma e duas vezes, né? Antes de deixar a Macedônia, vocês me mandaram um suprimento para minhas necessidades, e mais de uma vez. A distância entre Filipos e Tessalônica é um pouco mais de 150 quilômetros, né? Então ele já estava saindo ali para ir para o outro lado, para ir adiante, né? Então não que busque doações, mas busque o fruto que aumente o crédito de vossa conta. Ele estava dizendo que não estava procurando oferta, ele estava querendo que o trabalho fosse feito e que ia aumentando a confiança. Quanto mais aumenta a confiança do obreiro, o trabalho do obreiro sobressai, mais crédito a igreja dá a ele, né? É isso que ele quer dizer. Então eu busco busco o fruto que aumente o crédito da vossa conta. Ou melhor, desejo que recompense por sua bondade. É isso que que o texto está dizendo. No versículo 18 diz: mas tudo tenho recebido, tenho abundância, estou plenamente abastecido, depois que recebi de Epafrodito e de vossa parte me foi enviada como cheiro suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, embora a doação não seja o principal que ele busca, mas assim, grato pelas ofertas que recebo, né? Eu sou grato e tenho, e mais recebi tudo o que tenho e é mais que suficiente, né? Então ele tinha essa gratidão aos irmãos. Ele fala isso de sacrifício aceitável, né? No versículo 19 ele diz: e meu Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória. Meu Deus, aqui Paulo diz meu Deus para enfatizar que Deus recompensaria a generosidade dele e os seus servos, cumprindo assim todas as necessidades deles, temporais e espirituais, da mesma forma que eles supriram plenamente aí a necessidade
a necessidade deles, temporais e espirituais, e da mesma forma que eles supriram plenamente a sua necessidade. Então, ele fala que em Jesus Cristo é o doador e mediador de todas as bênçãos, né? Por isso que ele focou aqui, ele abençoará tudo em glória, né? E depois ele termina aqui com a doxologia, quando ele diz assim: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Não é? Em relação a esse contexto, a magnífica, generosa doador como nosso o Pai, né? Então, fechando aqui com Mateus capítulo 6, verso de número 8, e ele diz assim, que o Deus de paz, entendeu? Deus de paz vos santifique em tudo, glória ao nome de Jesus. Então, é gratificante aprendermos a palavra de Deus. É um negócio assim, ele aponta, desde o versículo 1, ele aponta para duas pessoas, Evódia e Sintique, né? São duas mulheres que parecem estar em desacordo, e ele ainda entrava na questão, tá certo? E assim sucessivamente. O missionário ele tem incumbências grandes, né? E assim sucessivamente. Então, que possamos ajudá-los, que possamos ser conscientizados, está sendo conscientizado, obviamente, do trabalho da obra missionária. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. O canal Rasfun IDBD, ensinando para transformar vidas.